Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queremos nesta manhã trazer uma palavra ao teu coração, sobretudo para você pai e mãe, sobretudo nesse tempo que os nossos filhos estão retomando a sua atividade estudantil, escolar. E certamente muitos lares nesse tempo de pandemia têm enfrentado muitas dificuldades na questão do relacionamento, a questão do comportamento. Então tem sido para nós um grande desafio a vida familiar. Então nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para você que, como eu, quer ter um lar, uma família abençoada e quer ter um relacionamento familiar agradável, né? Todas as respostas que nós precisamos, elas se encontram na palavra de Deus. Eu creio que se nos lares fosse priorizado a palavra de Deus, certamente o ambiente seria mais favorável. Então, nesta manhã, eu quero abrir espaço nas nossas devocionais para falar um pouco sobre como deve ser o nosso comportamento, qual é a orientação da palavra de Deus para o trato familiar e para o comportamento familiar, né? Deus quer construir e Ele quer que nós tenhamos lares fortes, fortalecidos. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio no capítulo 6, versos 1 até o versículo de número 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra em que passas a possuir, para que temas ao Senhor, guardes todos os teus mandamentos, guarde todos os seus estatutos que hoje eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na sua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Uma palavra forte, mas uma palavra muito importante, sobretudo para os dias que vivemos, tão desafiadores. Um momento em que as famílias estão assim afetadas assustadoramente, absurdamente, com orientações inadequadas, trazendo um comportamento familiar, um relacionamento familiar totalmente desfavorável. Alguém nos disse de que se certamente o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Na realidade, conselho é bom e através da palavra de Deus, ele é gratuito. São regras, são princípios que certamente vão ajudar e que devem nortear cada momento da nossa vida. Tem muitas famílias sofrendo problemas, muitas pessoas, porque estão deixando de se ater e deixando de obedecer a palavra de Deus. Este texto ele foi escrito num momento importante
em que o povo de Israel precisava de uma diretriz, de uma orientação para um novo tempo, para uma nova história. E a palavra que recebem do Senhor foi uma palavra de que eles deveriam se posicionar no que diz respeito à sua vida espiritual. Então ali começa várias orientações sobre a importância de temer ao Senhor, a importância de guardar os mandamentos, de obedecer à palavra de Deus, de estar atentamente preocupado em ouvir, mas também obedecer, tá certo? Então são princípios que nós não podemos abrir mão. E o Senhor chega a falar: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é único e Ele requer de nós um comportamento adequado. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força. Então é um princípio, se nós queremos uma vida abençoada, uma família abençoada e vitoriosa, relacionamentos favoráveis em nossa casa, nós não podemos descuidar também do nosso relacionamento com Deus. Um lar em que a presença de Deus é real, em que o Senhor é algo presente, é alguém presente, é alguém sempre lembrado, vivido, é um lar diferente. Mas não para por aí, amados irmãos e irmãs. O texto nos fala da importância dos pais. Como eles vão ensinar a amar a Deus se eles não amam? Ou como eles vão ensinar o valor da palavra de Deus se não valorizam? Então, nós pais precisamos ser um referencial para os nossos filhos. Lares ajustados, eles existem quando os pais são ajustados na presença do Senhor. Isso não tira de nós a grande responsabilidade. Qual é? De falar para os nossos filhos da importância de estar com Deus, da importância de caminhar na presença de Deus. E o texto dá uma ordem aos pais. Dá uma ordem. Não foi um conselho, não foi uma orientação apenas, foi uma ordem. Essas palavras que estou lhes ordenando, diz o Senhor, estarão primeiramente no teu coração, para que nós saibamos aquele princípio. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você tem Deus no seu coração, você vai conseguir compartilhar. Se você tem amor no seu coração, você vai conseguir também transmitir amor. Se você é alguém acessível, você vai ter acesso a outras pessoas. Se você é alguém amoroso, você vai conseguir ser amado pelas pessoas. Mas no que diz respeito ao trato familiar, a ordem é muito clara. Pais, inculque nos seus filhos, na mente deles, o amor a Deus e a importância de estar com Deus. Fale da palavra de Deus constantemente. E o texto nos fala de que devemos falar assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Olha bem, há tantos anos atrás, uma palavra tão viva. Por quê? Porque nós percebemos que tem faltado o espaço da devocional. Tem faltado o espaço, o lugar da mesa junto aos relacionamentos familiares. Tem faltado. Então, tem faltado o quê? A caminhada diária. Porque o texto, quando fala sentado em tua casa, fala da mesa. Quando ele fala andando pelo caminho, no dia a dia, na vida, no dia a dia. Quando fala ao deitar, seria ao final do dia nós não podemos encerrar o dia sem orar ao Senhor. Ao levantar nós não podemos deixar de orar e pedir a direção de Deus. Então imagine um filho que vê os pais orando na mesa, lendo a Bíblia na mesa, na hora da refeição. Imagine um filho vendo um pai, uma mãe no seu dia a dia, no seu trabalho, nos afazeres, no relacionamento dentro de casa e onde ele for, falando, dando um bom testemunho. Imagine um filho, uma filha vendo o pai ao final do dia chamando para a oração, em gratidão pelo dia de trabalho, pelo dia de vida. Então, amados e amadas, são princípios que nós não podemos negociar. Se nós queremos um lar abençoado, uma família abençoada, cabe a cada um de nós assumir estes princípios, praticar estes princípios. Tem muitos filhos ouvindo muita coisa de muita gente, menos dos pais. Tem filhos tendo tempo com muita gente de fora, menos com os de casa. Tem levado muitos à destruição, muitos à mudança de comportamento. Ainda ontem nós retomamos com a nossa escola dominical. Quero desafiar você, pai, mãe, você também, irmão e irmã,
a não deixar de estar na igreja, a não deixar de meditar na palavra de Deus, mostrar para os teus filhos o quão é importante é estar na casa de Deus estudando a sua palavra. Mas muito mais do que para os filhos, é para que você, irmão, irmã, você pai, mãe, ou irmão, irmã, também possa entender a importância de estar na casa de Deus e de ouvir a sua palavra. Então que nesta manhã, amado irmão, irmã, eu quero deixar esta palavra ao teu coração, nesta devocional de segunda-feira. Valorize a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, fale do Senhor para a sua casa, para os de sua casa e para os de fora. E ame a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que essas orientações nos tornem pessoas melhores diante de Deus. Amém? Vamos orar? Meu Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos exorta e nos aponta o caminho que nós devemos seguir para sermos abençoados, mas também para termos uma família abençoada. Que possamos ouvir a tua palavra e praticar a tua palavra todos os dias. Abençoe cada irmão e irmã que me ouve, lhes conceda um dia tremendamente abençoado. Eu oro assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tenha um dia feliz e tremendamente abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém.